Fala galera, beleza? Dúvida cruel, né? Essa. O que vai acontecer com as religiões na transição planetária? As pessoas acham que as religiões vão sumir. Algumas desejam até, né, que essas religiões acabem. Para entender o que vai acontecer com elas, temos que entender o seguinte: primeiro, o que é a religião, para depois conseguirmos entender o que vai acontecer com elas, né? Não, elas não vão sumir, elas vão ser modificadas. O que acontece hoje com as religiões? As religiões hoje, elas são filosofias, são pensamentos, são ideias da espiritualidade pela mente, pela mente das pessoas. Ou seja, é o primeiro vislumbre da humanidade em um nível mais primitivo sobre como funciona a espiritualidade. Então, como os povos estavam todos, ou cada um tem a sua versão, não há uma experimentação correta, não há uma vivência. Eu vou até tirar o óculos aqui. Não há uma vivência plena da espiritualidade, ou seja, a pessoa não vê completamente como funciona a espiritualidade, então ela interpreta, ela supõe, né? Então a religião hoje, ela é a grande maioria delas, né, todas quase, tem aí dentro dela uma grande quantidade de suposições de como é que as coisas são. Por isso que a palavra crença ou fé, elas são muito usadas e muito levada ao estado de você precisar crer para que ela realidade, ou seja, você não tem como comprovar, você não tem como saber primeiro se é verdade, testar e então utilizar, né? Então o que vai acontecer na transição planetária? Essa necessidade de crença, ela vai diminuir bastante. Por quê? No próximo milênio, nós vamos poder comprovar claramente o que é a espiritualidade, como é que ela funciona, como é que as coisas são do outro lado. E vamos ver que aquilo tudo é integrado e que nossa percepção de como essas coisas funcionam e como é a espiritualidade, elas vão ser clarificadas. Vai existir equipamentos, tecnologias que vão facilmente mostrar para qualquer pessoa, a mais cética do mundo, de que a espiritualidade ela existe, ela é uma extensão verdadeira, é real e não é algo intangível, inverificável por meios tecnológicos. Será possível verificar por meios tecnológicos. E isso vai quebrar o paradigma de precisar crer. Segundo, será removido da religião, das crenças, da espiritualidade, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é erro, no sentido de compreensão. Muitas coisas, crendices, né, que existem dentro da religião, porque elas vão ser removidas. Porque vai se provar, vai se mostrar a verdade. E então, as religiões, a espiritualidade, elas vão evoluir. Ou seja, ela vai remover tudo aquilo que é humano do processo, ou tudo aquilo que é um falso silogismo, né? Tudo aquilo que é ficção ou imaginação errada, tudo aqueles pontos de imaginação errada, e elas vão ficar com os seus princípios. Segundo, todas as religiões vão perceber que elas estavam certas em algumas partes e partes erradas. Então, o que
que vai acontecer? Elas vão remover as partes erradas e ficar com os princípios. Os princípios e os conceitos verdadeiros da espiritualidade. Então vai haver uma união não ecumênica, vai haver uma união natural, automática, pelos princípios espirituais. As religiões vão olhar para si mesmas, umas pelas outras, e vão falar, não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é simplesmente uma alegoria, um supérfluo que a minha cultura daquela região, onde surgiu aquelas primeiras experiências espirituais, acabou trazendo junto com ela os seus conceitos culturais, né? Então, assim, a espiritualidade, ela existe dentro do ser humano, mas por causa do nosso planeta muito denso, 80% mais ou menos 80% mais ou menos do que as religiões falam e vivem são apenas conceitos culturais da época e do momento e do local onde aquele conceito espiritual foi criado, onde aquela percepção espiritual nasceu. Então ela traz arraigado nela as culturas das pessoas que tiveram aquelas primeiras percepções espirituais e fundaram aquelas religiões. Ou seja, trazem com ela aquilo que era questão familiar, questão cultural, questão local, né? Assim, e isso ela incutiu, como estava arraizado com os seus princípios dos seus fundadores, né? Elas arraigou dentro das pessoas, junto na religião, e se tornou parte dela, sendo que na verdade aquilo era apenas cultura. Então, assim, a parte cultural das religiões, elas vão aos poucos desaparecer. E as religiões vão ficar com os princípios e perceberão que os princípios que ela vive, a outra religião também vive. Aquela outra também vive. E aí vão começar a perceber que elas são baseadas nas mesmas coisas. São baseadas numa interpretação da mesma verdade. Todas as religiões vão perceber que são baseadas em mesmos princípios. Os princípios como assim, o amor, a caridade, a fraternidade, que existe uma alma, que existe algo espiritual, que existe uma transcendência, que existem seres do outro lado, que esses seres existem seres benevolentes, seres que estão mais regressivos, né? Você vai ver entender, porque o que julga um ser benevolente ou não é que, na verdade, muitos deles são regressivos e outros que querem crescer, né? Desenvolver, e vai perceber que os seres que estão numa frequência maior também têm essa dualidade ainda, também muitos deles ainda têm essa dualidade, e sempre vai existir, não acredito eu, a dualidade dentro deles, só que mais dominada, né? Então, assim, você vai conhecer seres e eles também vão ter a sua dualidade, eles vão ter seres deles bons, que estão agindo bem, e outros que nós vamos considerar agindo mal. São os nossos princípios, assim como o ser humano. Você não pode dizer que o ser humano é um ser ruim. Existem dentro da raça humana seres bons e tem dentro dela seres ruins. Uma raça que tiver que conhecer os seres bons humanos vão achar que o ser humano é bom. Outras raças que conhecerem o ser humano ruim vão achar que o ser humano é ruim. Então a raça em si não é ruim nem boa, é o que cada consciência faz quando encarnado nessa raça. E essa consciência, então, joga o jogo daquela situação, e então ele pode crescer ou ele pode regredir, dependendo das suas escolhas. E isso será visto em todas as religiões, o processo
encarnatório e o processo reencarnatório, né? De você entrar dentro, fazer parte de uma vida e depois fazer parte de outras e assim continuar. E o processo de experimentação. Todas elas vão perceber e vão lançar fora, e vão parar com essa coisa de a minha religião está certa, a sua está errada. O meu Deus é o Deus que existe e o seu Deus não existe. Isso será diminuído e todas vão entender que todos seguem consciências, seguem deuses que existem e influenciam e são influenciados pela própria coletivo do grupo, né? E é isso que vai acontecer com a humanidade, ok? Com as religiões no novo milênio, né? Então fique tranquilo, porque nós vamos estar preparando a sua consciência. Nós não vamos abandonar a espiritualidade. Negar uma religião não é abandonar a espiritualidade, é levar a religião, levar a espiritualidade a um novo nível, um nível que transcende o conhecimento, com um conhecimento mais fundamental sobre quais elas existem. E então deixarmos de lado o que é humano e ficarmos verdadeiramente com o que é divino. Meu nome é Rodrigo Nogueira, você está no canal Verdades Libertadores e essa verdade vos libertou.